meu nome é Anderson. Hoje eu sou graduando do curso de Engenharia de Energia do Centro CTS, do campus da UFSC de Araranguá. E hoje estamos aqui para averiguar essa defesa do TCC. Agradeço desde já à banca examinadora, aqui presente, ao meu orientador Juliano e a todos aqui que estão assistindo essa defesa. Então, o título do meu trabalho é Módulos Fotovoltaicos, Fronteiras Tecnológicas e um Estudo Comparativo. Então, a energia solar fotovoltaica, ela avançou a um ritmo surpreendentemente nos últimos anos. Chegou a obter um papel de protagonista aqui na transição energética mundial. E, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica Brasileira, no ano de 2021, ela atingiu o marco de 11,3 gigawatts de potência instalada, sendo somadas as potências de geração distribuída e geração centralizadas. Sendo que no ano de 2017, 5 anos antes, esse marco estava próximos a 1,2 gigawatts de potência instalada. Então, ela obteve um grande aumento nesse período. Então, eu acho que é um momento singular para se comentar sobre esse assunto, para se rever esse estado dessa tecnologia. Então, hoje eu estou aqui para dar um pouquinho mais dessa ênfase nessa tecnologia que está sendo muito importante nessa transição energética. Então, essa cadeia produtiva dessa tecnologia, ela experimenta grandes pesquisas e grandes avanços tecnológicos atualmente, certo? E a partir disso que serão apresentados nas próximas sessões os principais avanços dessa tecnologia, como o crescimento do cristal, crescimento na tecnologia de wafers, a tecnologia da metalização das células, as células PERC, as células bifaciais, a tecnologia de célula cortada, as interconexões realizadas entre elas. Posteriormente serão apresentadas uma metodologia, certo? Desse trabalho, o que foi feito, e os resultados obtidos a partir dessa metodologia, né, que será realizada uma simulação e modelagem dos sistemas fotovoltaicos utilizando o software PVSol. E, além disso, ele foi considerando um fator de albedo em duas condições características bem distintas. Então, esse trabalho ele tem como objetivo, né, estudar e apresentar esses principais avanços dessa indústria e comparar os índices de mérito desses sistemas simulados e modelados, né, índices de méritos e outros sistemas, né, outros fatores, né. Além disso, ele tem como expectativa de contribuir para o estado da arte, para um entendimento melhor dessa temática, que é a energia solar fotovoltaica, que vem ganhando um espaço muito grande aí no mercado atualmente. Então, as células fotovoltaicas, né? Então, a conversão fotovoltaica ela é baseada no efeito fotovoltaico. Ele foi descoberto por Becquerel em 1839, né? Fazendo isso, ele utilizou dispositivos. Inicialmente, eles chamavam de células solares, posteriormente denominou-se células fotovoltaicas, né? A partir desse efeito que ele descobriu. Então, aqui temos a figura 1, onde é apresentada uma estrutura de uma célula fotovoltaica. Ela é compreendida por um eletrodo, certo? Um eletrodo frontal, uma camada antirrefletiva e duas camadas, né? Do tipo N e do tipo P. E um eletrodo ou um eletrodo posterior. Nessa célula a gente percebe que tem duas camadas, tipo N e tipo P. Então, quando essas camadas elas são colocadas juntas, elas formam uma junção, essa junção PN, que é onde ocorre a criação de um campo eletromagnético, um campo elétrico, na verdade. Esse campo elétrico ele fornece condições ideais para o silício, né, que é utilizado como o meio para essas camadas serem dopadas, enfim, se tornar do tipo N, tipo P. Então, o silício ele é um semicondutor, né? Então, a partir dessa dopagem desse material, ele vai se tornar o tipo P do tipo N. Então, nessa junção ocorre esse campo elétrico, certo? E a partir com os fótons do Sol, ocorre uma excitação dos elétrons nessa camada de valência e
quando ocorre essa excitação dos elétrons, eles tendem a se movimentar. Tendo um circuito fechado, eles vão conseguir fazer com que seja efeito uma corrente elétrica nessa célula. Então, as células, elas, né, geram corrente, então elas vão ter algum parâmetro, então parâmetro elétrico. Então, esse desempenho de uma célula ou de um dispositivo fotovoltaico, ele é avaliado com base nas curvas IV e PV, certo? Na figura 3 aqui a gente tem esse gráfico apresentando as curvas IV e PV de um dispositivo, certo? Genérico. Então, na curva em vermelho, a gente consegue observar a curva IV, certo, desse dispositivo, e na curva azul, a curva PV. A partir dessas curvas, a gente obtém os parâmetros elétricos, como corrente de curto-circuito, tensão de circuito aberto, ponto de máxima potência. Junto com esse ponto de máxima potência, a gente tem a corrente de máxima potência e a tensão de máxima potência, certo? Então, esses dispositivos, eles também podem ser associados em série, em paralelo, de forma a obter níveis de tensões e correntes desejadas, potências desejadas. Então, a partir desse intuito, se obtém esses pontos. Outro parâmetro que é muito importante para avaliar o desempenho de uma célula é a eficiência dela. O quanto eficiente ela é em efetivar o efeito fotovoltaico descrito, né, por Becquerel ali. Então, a gente tem, a partir disso, para chegar nessa célula, a gente tem que obter um ligote, né, o silício. A gente tem como base essa célula de silício cristalino. Para chegar nesse silício cristalino em uma célula, a gente tem que fazer o crescimento dele, né? O crescimento de um cristal. É um silício cristalino. Então, crescimento de um cristal. Para chegar nesse cristal de silício, existem dois métodos, basicamente, de ampla utilização na indústria, que seriam os métodos de crescimento de Czornyski, CZ, e Float-Zone, FZ. Esses dois processos eles são descritos na figura 5 aí, de forma singela, né? Então, sendo que ambos são passados por processos de função, de radiofrequência, para que ocorra a dopagem do silício e, juntamente, a função do mesmo para chegar num cristal. O objetivo final é tentar obter um cristal único, né? Que seria o silício monocristalino. Ou, em alguns casos, obter silício policristalino. São policristais, né? De maneira mais rápida e eficiente também, podem ser obtidos, né? Então, uma das principais diferenças entre esses processos é o nível dessa regularidade, dessa estrutura, que seria os cristais, né? Então, essa diferença ela afeta o tamanho dos cristais que está compondo ele. Então, durante o passar do tempo, esses processos foram sendo melhorados e possibilitaram um aumento do tamanho, do peso do cristal obtido e até se tornar um processo contínuo. Então, isso é basicamente as principais diferenças deles dois. Então, obtendo esse ligote, né, silício, a partir dos processos anteriormente citados, a gente tem um bloco do lingote do silício cristalino dopado, né, com tipo N ou tipo P, enfim, dependendo do que eu quero, né, dessa dopagem. Então, a partir dessa dopagem, eu tenho um ligote. Eu tenho que fazer a limpeza do ligote, fazer a parte de limpeza das arrestas, né? Enfim, de outras superfícies que não ficaram deformadas, até obter um bloco único, né? Um bloco perfeito, digamos, um quadrado ou circular, enfim. Além disso, essa tecnologia de wafer seria o corte desses ligotes em pequenas bolachas, né? Então, essas pequenas bolachas vão ser os wafers. Então, aqui a gente tem a figura 6, ela representa o quanto evoluiu, né, esse corte. Esse corte hoje é feito por fios diamantados, né? Então, ele ganhou vários fios diamantados para fazer esse corte desse ligote. Então, a gente vê uma variação de surgimento de dimensões do ligote, aí, do ligote e do wafer durante o tempo. Então, atualmente, a gente vê
dimensões aqui de 182 milímetros de diâmetro, de dimensões, né? Então, 210 milímetros, essa é o que a gente está vendo atualmente. E também a gente tem previsões aí para os próximos anos de ser padronizado essa dimensões dos wafers na dimensão de M12, de 210 milímetros. E também a gente tem visto que o mercado está se voltando para esse tamanho maior, sendo que nos próximos anos os tamanhos como M2 e o G1 podem desaparecer do mercado, nem serem mais utilizados. Então, obtendo-se os wafers, né, a gente pula para a parte de metalização, seria a impressão dos contatos nessas células, tanto na parte frontal quanto na parte posterior. São feitas essa impressão via laser, né, fazendo a abertura dos contatos e depois preenchimento com uma pasta de base de prata ou a pasta de base de alumínio, dependendo da parte da célula, né, essa parte frontal, a parte posterior. Então, conforme foi avançando-se, essa tecnologia chegou-se a utilização de maiores números, mais busbars, né? E o número de fingers, de dedos, né? Então, hoje, em 2020, cerca de 80% dessa produção mundial foi de células a partir com 6 busbars, e tem a projeção daí para os próximos anos serem de torno de 10 busbars. Então, essa tecnologia de múltiplos bars apresenta uma resistência à série mais homogênea e menor. Então, isso, consequentemente, uma perda menor, né? Um melhor aproveitamento da radiação absorvida. Então, a partir disso, uma outra tecnologia que tem se chamado a atenção é a tecnologia PERC, certo? Então, essa tecnologia PERC, ela vem pelo fato de que células tradicionais, convencionais, com preenchimento de alumínio na parte posterior, né, totalmente preenchidas, elas não eram absorvidas, né? Boa parte da radiação passava pela parte de junção PN. Então, esse elétron, esse fóton que passava, ele não era absorvido, não era convertido fotoeletricamente, né? Não era utilizado. Então, por meio de uma camada de elétrica, criou-se o PERC, né? Então, a camada de elétrica foi chamada de emissor passivo de contato traseiro. Então, essa camada de elétrica, ela fez com que o fóton que passasse era refletido novamente para a camada PN, onde ocorria a excitação novamente dessa camada e a absorção futuramente desse fóton, né? Então, quando ela é comparada a tecnologia PERC com a convencional, a célula PERC, ela resulta em um aumento de eficiência de uma célula de aproximadamente 1%. Isso, em torno de energia, é um dado significativo. Então, além da tecnologia PERC, outras tecnologias foram surgindo. A tecnologia bifacial é uma delas. Ela tem uma semelhança muito grande com a tecnologia PERC, certo? Então, a tecnologia PERC, ela, além do emissor passivo traseiro ali, o camada de elétrica, foi removido a parte de alumínio, uma boa parte, né, que se tornava toda opaca de alumínio atrás, a parte posterior da célula. Então, removido e mantido esses dedos, né, esses dedos de captação de corrente, foi possível que essa célula PERC se tornasse bifacial. Então, ela vai ter a capacidade de gerar eletricidade em ambos os lados. Embora, né, os módulos fotovoltaicos bifaciais possam converter a radiância tanto da parte frontal quanto da parte posterior do módulo, eles são dispostos sua melhor face para a frente, com o intuito de obter mais índices de energia, né? Então, obter a sua eficiência na parte frontal um pouco maior devido às suas características intrínsecas de produção da camada de elétrica, enfim, de toda essa parte produtiva. Outra tecnologia que vem sendo utilizada de grande escala, né, cerca de 80% no ano de 2020, ela já obtinha no mercado, que é a tecnologia de célula cortada. Então, ela pode ser cortada uma célula uma vez, que daí ela seria uma meia célula,
ela pode ser cortada mais de uma vez, 3 vezes, por exemplo. Ela pode ter 1/3 do valor de uma célula inteira, né? Então, quando ocorre esse corte, ela gera uma corrente a metade do valor do que seria uma célula inteira, né? O mesmo acontece numa célula cortada 3 vezes. A corrente pode ser dividida em 3 vezes a corrente nominal de uma célula inteira. Então, com correntes mais baixas, resulta em temperaturas operacionais dessa célula um pouco mais baixas também. Então, temperaturas mais baixas são menor risco a efeitos de sombreamento, como de sombreamento, sujidade, ou, enfim, até efeitos de pontos quentes. Então, que isso é um problema. Essa tecnologia fez com que as células cortadas chegassem a ter um aumento de eficiência na casa de 3%. Então, como já havia comentado, essa participação já no ano 2020 foi de aproximadamente 80% do mercado de produção. Certo? Outra tecnologia é a tecnologia de interconexões. Nada mais é que interconectar células, né? Então, a parte frontal, elas são conectadas à parte frontal com a parte posterior da célula e são conectadas sucessivamente, né? Até atingir os valores de corrente e tensão desejados. Então, aqui a gente tem a figura 16, é apresentada as características, né, dessa interconexão. Então, em módulos já com meia célula já se formam 6 strings, né, 6 strings metade acima do módulo e 6 strings metade abaixo. Então, elas comportam, cada módulo vai ter 12 strings, né, mas duas strings, 2 conjuntos de strings serão conectados a um mesmo diodo, né, então, um diodo vai controlar metade de uma string, né, então uma string, a parte de cima vai ser controlada por um diodo, o mesmo diodo vai controlar a metade da outra string na parte posterior. Então, outra tecnologia, por que essa interconexão ser tão importante? Porque quando o módulo, uma célula fica distante uma da outra, ela vai ficar longe, né? Então, esse espaço vazio é um fardo para o desempenho de um módulo, né? Ele se torna inútil. Então, hoje a gente já tem outras tecnologias, como a Tiling Ribbon, que vem chamando a atenção. Ela diminuiu totalmente os espaços vazios e conseguiu-se fazer com que a presença do espaço seja o menor possível, né? Então, hoje a gente já tem módulos aí em vez de tradicionalmente ser 72 células, hoje a gente já encontra módulos com mais números de células, né? 120, 144, 156, até 252 células. Isso vai depender do tamanho da célula utilizada, se é meia célula, 1/3 de célula. Então, isso já implica bastante. Então, a metodologia do trabalho utilizado, ela conta com a simulação, né? A simulação e modelagem dos sistemas fotovoltaicos. Para isso, foi selecionado cerca de 10 módulos, né? Então, foram 2 classes de módulos, basicamente, o monofacial e bifacial, e também de 2 distintas potências, 5 módulos de 345 watts e 5 módulos de 440 watts, sendo desses 10 módulos, 2 módulos bifaciais, certo? Então, a partir disso, foi utilizado o software PVSol para sendo realizada a modelagem e a simulação dos mesmos, certo? E para isso, ele seria necessário inserir alguns parâmetros, né? Dentre eles, seriam os dados climáticos. Os dados climáticos utilizados nessas simulações que foram realizadas, no total de 20, né? Foram realizadas 20 simulações, foram selecionados o ponto de dado climático como Florianópolis, certo? A base de dados seria o Meteonorm 7.3, a versão, e posteriormente, já em ambiente de software, foi configurada uma rede de circuito de corrente alternada, 220 volts, trifásica, né? Sem neutro. Configurado também o intervalo de simulação para 1 minuto, aí depois selecionado o modelo de radiação difusa, onde obtém a partir dos dados climáticos esse modelo de radiação difusa, vai escrever esse modelo, né? Como é que se comporta essa radiação difusa. Depois, configuração configuração do modelo da radiação em nível inclinado e, posteriormente, configurado o albedo. Esse fator de albedo ele foi descrito de 2 maneiras, né?
Foi rodado uma simulação com um albedo característicos de grama verde, cerca de um fator de albedo de 20%, e o fator de albedo também característicos de areia seca, aproximadamente de 40% ao seu valor. Após isso, foi realizada a seleção e sistema de montagem, né? Então, a seleção do sistema de suporte, inclinação, angulação, a distância entre esses sistemas, e depois a seleção do módulo. A seleção do módulo ele pode ser visto nos quadros 2 e 3, certo? Dos 10 módulos aí que foram objetos de estudo desse trabalho. Após isso, foi selecionado o inversor, e após a seleção do inversor, foi configurado as strings, nele conectadas strings, conforme as figuras 21 e 22. Após isso, foi realizado a etapa de simulação. Após a simulação no software PVSol, obteve-se os cálculos, obteve-se os valores, né, dos resultados dessa simulação. Esses resultados foram obtidos via a planilha Excel.csv, né? Então, a partir dessa planilha, os cálculos foram sendo realizados, os cálculos dos indicadores e dos índices de mérito. A partir desses cálculos, né? Então, obtemos basicamente dois sistemas para cada módulo, certo? Então, em diferentes condições de albedo. Então, aqui a gente tem um indicador de irradiância média anual no plano do arranjo. Então, aqui a gente tem os resultados obtidos para os 20 módulos fotovoltaicos, para os 10 módulos fotovoltaicos modelos, né, simulados. Sendo que esses dois, o CSW 440MB e o TSW 440DEG 17MC, são módulos bifaciais. Então, aqui a gente nota já que os módulos bifaciais tiveram um aumento de irradiância nele incididos, né? Então, a gente nota aqui que teve um aumento. Já em módulos monofaciais, que seriam os restantes, a irradiância se manteve igual, né? Não teve uma variação tão grande. Aqui a gente nota que quando ocorre a mudança do albedo, houve um acréscimo da irradiância. Então, em torno de 1% aqui para módulos monofaciais e de 2,5% para os bifaciais. Quando a gente olha a energia, né, gerada por esses sistemas, né, de módulos, a gente observa que os módulos monofaciais, né, de 345 watts tiveram um desempenho razoável e idênticos, né? Não sem muita variação, cerca de 1% para a variação entre albedos, né? Entre eles. Aqui a gente nota que esse módulo JKM 345M teve um leve aumento na sua energia gerada, né? Já quando a gente está em sistemas de 440 watts, com módulos, né, de 440 watts, no total foram 192 módulos, né, de cada tecnologia simulados. A gente observa que os módulos bifaciais tiveram também um aumento, um pouquinho de aumento na sua corrente de energia, um aumento na sua energia gerada, certo? Então, aqui a variação de energia, a variação da energia gerada conforme a variação do albedo, foi de 1% para os módulos monofaciais e de cerca de 1,8%, aproximadamente 1,8% na variação dos módulos bifaciais. Então, aqui a gente tem o comportamento da energia em corrente alternada na saída do inversor, que é muito importante, né? Que é o que a gente utiliza. Então, esse comportamento foi muito semelhante ao comportamento da energia em corrente contínua, né? Então, a gente teve os pontos de maior produção de energia corrente alternada nos bifaciais e destaque também para o módulo monofacial JKM. Vale ressaltar que esse módulo ele possui a tecnologia Tiling-Ribbon, certo? Então, ele é half cell também e Tiling-Ribbon. Então, ele possui esse conjunto tecnológico, certo? Então, aqui a gente tem um gráfico que apresenta os índices de mérito já. O índice de mérito, fator de capacidade, ele consegue ser
normalizar todos os sistemas, eu consigo comparar todos eles, independente da potência utilizada ou da tecnologia utilizada. A gente percebe que os menores valores foram para o CSW da Canadian, né, 440 ms, os menores valores de fator de capacidade, já os maiores valores de fator de capacidade, os módulos bifaciais, até cerca de 16,3 e 16,5 valores aqui de porcentagem, né, do fator de capacidade. Então, olha que esse módulo aqui, em JKM, da Jinko, né, que possui a tecnologia Tiling Ribbon, teve um desempenho bem similar aos bifaciais. Então, esse módulo tá chamando bem atenção, né? Obteve valores de 16,3% e 16,5%. Certo? Aqui a gente tem alguns indicadores, né? Índices de produtividade. Então, aqui o YA, ele é representado pela produtividade do arranjo, né? Então, produtividade do arranjo quer dizer que o quanto ele conseguiu produzir aquela energia fotovoltaica na parte DC e conseguiu aproveitar, né? Então, aqui a gente observa que os maiores valores também estão na parte de bifacial, nos módulos bifaciais, e também nesse módulo da Jinko, né? JKM 345 módulo, certo? Então, aqui a gente tem as produtividades o YF seria a produtividade do sistema e a produtividade de referência. Essa produtividade de referência é relacionada com a energia, com a irradiância solar, certo? Então, ela representa quantas horas a gente teve de irradiância normalizada. Então, aqui a gente consegue ver o desempenho global do sistema e a produtividade, né? Então, o desempenho global ele é definido pela variável PR, do lado esquerdo do gráfico, certo? E a produtividade do sistema, YF, é do eixo Y aqui na parte direita do gráfico. Ele é representado pelas linhas vermelha e verde, né? Então, aqui a gente nota que a produtividade em albedo em 20%, em todos eles, foi um pouquinho maior do que a produtividade com albedo em 40%. Então, a produtividade teve esse índice de desempenho global, teve uma leve redução quando comparado com o índice de desempenho em albedo em 20%. Já aqui as produtividades dos sistemas, né, a gente nota que os módulos bifaciais tiveram valores maiores do que em monofaciais, né? Então, aqui esse módulo JKM da Jinko também teve um bom desempenho, né? Obtendo valores de desempenho global aqui bem elevados, cerca de 88%, né? Se manteve. Então, aqui a gente tem os índices de perda, né? Então, aqui, conforme as equações apresentadas aí na sessão anterior, né? Na sessão 3 do documento, a gente tem que aqui tem as colunas, né? As colunas em azul e laranja, a gente tem as perdas de captura, que seria isso, o quanto eficiente ou quanto ineficiente, né, foram os sistemas que foram simulados. Então, a gente observa aqui que sistemas monofaciais e bifaciais, eles têm um comportamento, né? Então, aqui, esse módulo da Jinko, ele foi um pouquinho mais eficiente, né? Ele teve menos perdas por captura na parte de corrente contínua, né? Na parte de conversão. Então, aqui a gente nota que esses valores aqui de perda de captura nos módulos bifaciais foram um pouquinho maiores do que os demais, né? Esse módulo, o primeiro módulo, ele é um módulo de referência. Ele é um módulo que possui tecnologia com full célula, né? Uma célula cheia e 72 células na sua composição. Então, ele serviu como referência para os demais, né? Então, aqui a gente nota também que as perdas com a variável LS, ela teve basicamente um comportamento igual aqui quando verificada em módulos de mesma potência, aqui quando teve módulos de mesma potência teve um comportamento idêntico, né? Então as perdas de sistemas foram verificadas. Então
Então, chegando à parte final, a gente tem que o trabalho apresentou uma forma compilada, né, do estado atual dessa tecnologia de módulos e forneceu uma visão mais abrangente desse setor, abordando os fatos, os desafios dessa tecnologia, algumas soluções já foram implementadas, algumas coisas que do passado foram apresentadas aqui, e também algumas projeções do futuro, né, como os módulos bifaciais estão vindo para ficar, estão vindo para obter maiores destaques, né, então ele vem chamando a atenção. Destaca também esse módulo da Jinko, né, JKM 345M, o qual obteve um bom desempenho nos índices de mérito, certo? E como recomendações aí para investigações futuras, se ficarem interessados até por um mestrado, a questão de mismatch, né, entre os módulos bifaciais, principalmente, e a altura de utilização desse sistema e a inclinação dele. Se eu utilizo na inclinação conforme a latitude, se eu aumento a inclinação, diminui, enfim, outras análises, né? A análise das curvas características, IV e PV desses sistemas, é muito importante obter essas análises, né? Então, hoje a gente tem muita interferência, né? Por exemplo, eu tenho um sistema muito grande, eu não vou conseguir avaliar essas curvas precisamente, né? Então, também outro ponto é a utilização dos otimizadores, né? Porque quando eu utilizo módulos bifaciais, o albedo vai influenciar muito, né? Então, eu posso ter uma discrepância muito grande em um mesmo string, um mesmo arranjo. Então, aqui são as referências que eu utilizei para essa apresentação, né? Elas estão apresentadas também no documento, no trabalho. E muito obrigado. Aqui fica o meu contato, por caso se alguém precisar.